Vamos lá, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, infalível Criador, que dos tesouros da vossa sabedoria tirastes as hierarquias dos anjos, colocando-as com ordem admirável no céu. Vós, que distribuístes o universo com encantadora harmonia, vós, que sois a verdadeira fonte da luz e o princípio supremo da sabedoria, difunde sobre as trevas da minha mente o raio do esplendor, removendo as duplas trevas nas quais nasci, o pecado e a ignorância. Vós, que tornastes fecunda a língua das crianças, tornai erudita a minha língua, espalhai sobre os meus lábios a vossa bênção. Concedei-me a agudeza de entender, a capacidade de reter, a sutileza de relevar, a facilidade de aprender, a graça abundante de falar e de escrever. Ensinai-me a começar, regei-me no continuar e no perseverar até o término. Vós que sois verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Elias chegou aí? Boa noite, Elias. Boa noite. Vamos lá, Boa então, noite. amigos. O tema da aula de hoje é um tema importante que diz respeito ao ato de fé, né? É muito importante, dentro das aulas do catecismo, a gente compreender realmente o que é o ato de fé, porque sem o ato de fé a gente não consegue progredir na vida espiritual. Né? Mas para falar do ato de fé, de maneira muito rápida, a gente pode fazer aqui um mini esquema, em termos de revisão, daquilo que nós vimos nas duas últimas aulas. Eu não sei se vocês se recordam, mas na penúltima aula, nós falamos um pouco sobre o início da vida espiritual, levando em conta ali as três primeiras bem-aventuranças. Não sei se vocês lembram dessa aula, né? No qual nós listamos ali três degraus importantes para o início da vida espiritual e simbolizamos esses três degraus com as três primeiras bem-aventuranças. E na nossa última aula, o que nós fizemos? Nós vimos como é que a comunicação e o resguardo da revelação divina por parte da igreja, né? E vimos que a igreja é o grande depositório da fé. Então, em uma aula nós falamos do início da vida espiritual e na outra aula nós falamos das verdades da fé que são ali garantidas, guardados e transmitidos pela igreja, né? Basicamente foram esses dois os temas. E existe um tema que cola essas duas aulas e transforma ela numa aula só, que é justamente o tema da aula de hoje, que é o ato de fé. Então veja que coisa interessante. É através do ato de fé que eu faço a fé crescer dentro de mim e inicio a minha vida espiritual, portanto tem a ver com a aula, a penúltima aula, e ao mesmo tempo meu ato de fé depende das verdades da fé que são guardadas e promulgadas pela Igreja Católica. Então eu preciso dessas duas últimas aulas para a aula de hoje. A aula de hoje é como se fosse um fechamento dessa trinca de aulas aí que está mais relacionada a tudo, está mais relacionada a nosso início de vida espiritual. Pois bem, quando naquela aula nós falamos do início da vida espiritual, nós colocamos aqui, estruturamos três degraus para esse início, simbolizado, como eu disse, pelas três bem-aventuranças. Né? O primeiro degrau diz: bem-aventurados aqueles que reconhecem uma pobreza de espírito, que são pobres de espírito. Tá? Então, nós colocamos ali como um primeiro degrau de início da vida espiritual o reconhecimento necessário do cristão de que ele é pobre de espírito, de que ele vive numa pobreza, de que ele vive numa miséria, de que, sem medo de exagerar, o cristão, nesse início, ele é um verme. Né? Um verme, quando comparado, por exemplo, com o próprio Deus, que é infinitamente superior a nós, ou quando nós descemos um pouquinho o degrau e comparamos com os santos, que também são muito, infinitamente superiores a nós. Então, o primeiro momento da vida espiritual, ou o primeiro degrau que a gente sobe, é justamente reconhecer essa pobreza de espírito. Né? O segundo degrau diz: bem-aventurados são aqueles que choram. Né? Então, esse chorar aí tem a ver com remoer as nossas culpas,
Veja, se eu sou um miserável, se eu sou um pobre de espírito, é necessário que eu perceba as minhas falhas. E é necessário que eu chore pelas minhas falhas. É necessário que eu me arrependa do homem velho que eu era. Tá? É necessário eu perceber, caramba, a vida do jeito que eu estava levando até agora é uma vida muito ruim, muito ruim. E isso me causa um sofrimento. Isso me causa uma culpa, isso me causa um choro. Tá? Para aí sim chegar no terceiro degrau do início da vida espiritual, que diz: bem-aventurados são os mansos. Tá? Que mansidão é essa? Essa mansidão ela vem apenas no final dessa caminhada no início da vida espiritual, né? E essa mansidão, o que ela representa? Bem, agora que eu percebi que eu sou um verme, agora que eu chorei pelos meus pecados e me arrependi deles, agora eu estou percebendo que a mão de Deus me ajuda a escrever a minha própria história. Deus age na minha vida e eu devo ser manso à ação de Deus. Eu devo estar aberto à graça e, na medida que a graça vai agindo na minha vida, eu sou manso quanto à ação de Deus, né? É óbvio que a ação de Deus na nossa vida a gente só consegue perceber de maneira retroativa, né? Nós somos seres históricos, nós somos um tipo de ser muito esquisito que está ali entre os animais e os anjos, né? Então a gente tem o corpo dos animais, os desejos pela matéria que os animais possuem, mas também temos o intelecto e uma vontade espirituais que os anjos também possuem. Então a gente é uma mistura das duas coisas, numa maneira bem exagerada de dizer. E graças a essa mistura, né, nós somos seres históricos, ou seja, nós somos seres biográficos. Nós somos seres que precisamos de entender a nossa própria vida pelo passado, presente e futuro, né? Se eu pergunto para o Ítalo quem é ele, possivelmente o Ítalo vai começar a contar a história da vida dele para mim, porque é a maneira humana, né, de responder quem ele é, não é isso? Então nós observamos o passado, presente e futuro por conta, né, de uma vida animal que ocorre no tempo, mas temos também o intelecto para julgar a nossa própria vida, para construirmos a nossa própria vida. Então a nossa vida ela é sempre reconhecida através de uma história. E justamente por conta disso, Deus, em sua pedagogia divina, ele vai ajudando-nos a escrever a nossa própria história no tempo. Veja, apesar de Deus ser um ser eterno, atemporal, quando ele age na vida humana, ele age na história, ele age no tempo. Nós vimos aqui em outras aulas. A história da salvação humana, ela tem passado, presente e futuro. Tá? As Sagradas Escrituras são formadas assim, ó, Gênesis, o passado, o início, todos os outros livros contam a nossa história e tem o futuro ainda com o Apocalipse. Então, a maneira do homem compreender a própria vida é uma maneira histórica. É uma maneira histórica. E, obviamente, Deus age na nossa vida, aparecendo através da sua pedagogia divina na nossa história. Tá? Então não tem como fugir disso. Então você veja, a própria evolução no início da caminhada espiritual depende dessa compreensão histórica da nossa vida. Tá? Isso aqui é uma coisa que é necessário que a gente sempre relembre. O homem é um ser histórico, não tem como fugir disso. Aliás, o próprio Deus, quando se fez carne, ele se mostrou para nós, se revelou para nós como ápice da revelação dentro de uma história, né? Que tem o nascimento, a vida, a morte, a paixão, a morte, né? O ressuscitar, a glória, tudo isso faz parte de uma história, que é a história de Cristo, né? Que é a história de Cristo que está narrada, né, para nós nos evangelhos. Pois bem, e o que é a fé? O que é a fé? A fé ela pode ser compreendida de dois modos, tá? Um primeiro modo eu já expliquei para vocês lá na primeira aula, quando falamos de razão e fé. Né? Lá naquela primeira aula, qual foi a definição que nós demos de fé? Nós vimos que fé é uma espécie de virtude sobrenatural doada por Deus, e essa virtude alimenta o nosso intelecto para que o nosso intelecto possa compreender verdades que estão para além de seus limites naturais. Né? E essa virtude teologal cedida por Deus por graça, nós a adquirimos no nosso batismo. Então veja, na medida que um ser humano ele é batizado,
ele recebe essa graça infusa que é a fé. Então já vai ter ali uma graça agindo no intelecto do ser humano, chamando o ser humano para que ele possa compreender certas verdades que, com os limites naturais do seu próprio intelecto, ele não conseguiria compreender. E isso faz todo sentido do mundo, porque raciocinem comigo. Se existem verdades que estão para além dos limites naturais do meu intelecto, é necessário que Deus ceda uma graça, ceda uma virtude sobrenatural, portanto, para que, com essa virtude, aí sim eu possa compreender essas verdades que estão para além dos limites naturais. Não faria nenhum sentido eu compreender verdades sobrenaturais com a minha razão natural. A minha razão natural chegaria no seu teto e as verdades que estão para além desse teto eu não conseguiria compreender. Então veja que para eu romper com o teto da minha compreensão, eu preciso dessa graça infusa que é a fé. Então veja, a fé não é um emocionalismo, um sentimentalismo em relação às palavras de Deus. A fé age diretamente no nosso intelecto. Então a fé é uma graça cedida para que nós possamos compreender verdades sobrenaturais. Essas verdades sobrenaturais são as verdades que falamos na última aula, são as verdades da fé. São as verdades que a igreja guarda, são as verdades reveladas. Então veja, não dá para compreender e querer entender as verdades da fé se eu não agir com fé, se eu não usar essa graça sobrenatural cedida por Deus. Que nós vamos ter uma oportunidade ainda no curso de falar mais detalhadamente sobre a fé enquanto virtude teologal. Mas, por enquanto, a gente está entendendo apenas como uma graça sobrenatural. Então, veja que fé, num primeiro momento, é uma virtude, uma graça que nós adquirimos no ato do batismo. Graça cedida por Deus para que possamos ter ali a potencialidade de compreender certas verdades que estão para além dos limites naturais do nosso intelecto. Isso já foi explicado lá na primeira aula. Só que tem um detalhe. Essa fé, apesar dela ter sido depositada no nosso intelecto por consequência do batismo, essa fé ela precisa de crescer. Porque se ela não crescer, nós não conseguimos compreender essas verdades sobrenaturais. Tá? Então, por exemplo, o indivíduo que foi batizado, mas depois, lá na adolescência, ele se tornou, sei lá, ateu. Ele não quer saber de Deus, não quer saber da igreja, não quer saber de nada. Veja, a virtude está ali dentro dele. Só que ela não está crescendo. Por que ela não está crescendo? Porque falta alguma coisa para que ela cresça. Né? E aí a gente pode fazer uma analogia muito boa que é feita pelo próprio Cristo. A fé, quando é depositada em nós, ela se parece com uma semente muito pequena, uma semente de mostarda. E que, portanto, se ela é uma semente, para ela crescer, ela precisa de uma terra fértil, ela precisa de adubo, né? Ela precisa de água, de nutrientes, para que ela possa crescer. E o conjunto dessas coisas que faz essa semente crescer, que faz a fé crescer, é o que nós chamamos de ato de fé. Ato de fé. É aqui que está o tema da aula de hoje. É necessário entender o que é o ato de fé, porque é o ato de fé que faz a fé dentro de nós crescer. É o ato de fé que nos propicia subir esses 3 primeiros degraus do início da vida espiritual. Então lembra, ó, eu sinto a minha miséria, eu sofro com a minha miséria e depois devo agir como um manso que aceita Deus escrevendo a minha própria história. Para eu chegar nesse terceiro degrau, é necessário que a fé que esteja dentro de mim cresça. Em outras palavras, é necessário o ato de fé. Então, o ato de fé, nesse primeiro momento, ele é o quê? O ato de fé é uma espécie de exercício que nós fazemos para que possamos forçar o nosso intelecto a aderir às verdades de fé cada vez de maneira mais profunda. Percebe? As verdades de fé estão lá.
guardadas pela Igreja Católica. Quando eu as acesso pela primeira vez, não é garantido que eu tenha um entendimento. Então, o que eu faço? Eu fico forçando o meu intelecto para entender o que está ali escrito. Esse forçar o intelecto depende do ato de fé. Ou seja, depende de um movimento do meu intelecto, da minha vontade, para aderir àquelas verdades, mesmo não tendo nenhuma comprovação racional daquilo. Eu acredito por conta da autoridade de quem a revelou, que foi o próprio Deus. Então, na medida em que eu vou forçando a minha vontade e o meu intelecto para me aprofundar nessas verdades, eu estou fazendo ato de fé. Eu estou fazendo ato de fé. Sem esse ato, não há subida nos degraus do início da vida espiritual, não há crescimento da fé. Eu acabo travando espiritualmente, e aí a tendência, se eu não fizer o ato de fé, a tendência é eu decair cada vez mais nesse sentido. Ficar ignorante em matéria de verdades da fé. Então, no primeiro momento, o ato de fé seria isso. Eu ir forçando minha vontade e meu intelecto para aderir a essas verdades que não tem nenhuma comprovação lógica e nem racional. Tá? Só que tem um detalhe. Veja bem, esse ato de fé, necessariamente, somente o ser humano pode efetivar. Em relação aos outros seres materiais, somente o ser humano pode efetivar. Por quê? De acordo com aquilo que já foi falado em uma outra aula, o ser humano ele já tem na sua natureza uma potencialidade de receber essa graça sobrenatural chamada de fé. E o que é que o ser humano já tem na sua natureza que os outros seres não têm? É o que nós chamamos de espírito, ou alma espiritual. Espírito aqui não está no sentido de Espírito Santo, não está ainda no sentido de ação de Deus na minha natureza. Mas espírito aqui é apenas uma característica natural do ser humano. E graças a essa característica natural é que nós podemos receber a fé doada por Deus. Um cachorro não pode receber essa graça, porque falta a ele essa parte natural chamada de espírito. E o que é esse espírito? Só para a gente relembrar dessa aula que nós já trabalhamos lá atrás. O espírito é a parte mais alta da nossa alma, mais nobre da nossa alma. E é justamente essa parte que nos diferencia dos outros animais. Essa parte mais alta da nossa alma é ela que é dotada de vontade e intelecto. Então, enquanto a nossa vontade busca o bem, o nosso intelecto busca a verdade. Veja, se a fé é uma graça que age diretamente no intelecto, somente os seres espirituais podem receber essa graça. E é aqui que mora o X da questão da aula de hoje. Veja bem, se Deus nos criou com a natureza espiritual e que por conta disso é dotada de intelecto, e esse intelecto mira a verdade e a nossa vontade mira o bem, então a felicidade plena do homem só pode existir quando a verdade e o bem são alcançados. Percebem a questão? Ó? Se a parte mais nobre da minha alma é o espírito é dotado de intelecto e vontade. E se o intelecto e vontade têm sede de verdade e bem, então a verdade e o bem formam as finalidades últimas do ser humano, a felicidade última do ser humano. Então só é feliz e só cumpre a sua finalidade o homem que atinge a verdade e o bem. E aí olha que interessante. Quando nós buscamos a verdade e o bem pela nossa própria natureza, em um primeiro momento a gente nem precisa de Deus.
Porque existem verdades e bens naturais. E as verdades e os bens naturais são plenamente alcançados pelo nosso esforço natural. As verdades da fé já estão em outra escala. São verdades sobrenaturais. Então, o meu intelecto sozinho não conseguiria alcançá-las, precisando, obviamente, da graça sobrenatural da fé. Mas para compreendermos a graça sobrenatural da fé e as verdades da fé, é necessário, primeiro, compreender as verdades naturais, que nós podemos alcançar com o mero esforço natural do nosso intelecto. Por que é necessário fazer isso primeiro? Porque se eu não entender o que é verdade no âmbito natural, eu não vou conseguir entender o que é uma verdade sobrenatural no âmbito da fé. Estão compreendendo a lógica do negócio? E quando a gente começa a tentar entender o que é a verdade, de cara a gente já chega a uma primeira definição. Essa definição é de Santo Tomás de Aquino. E vou ser honesto para vocês, eu nunca achei uma definição melhor do que essa. Santo Tomás de Aquino diz o seguinte: a verdade é a adequação do intelecto à realidade. Vou repetir, ó. A verdade é a adequação do intelecto à realidade. A adequação é como se fosse um encaixe, uma coisa adequada à outra. E ele diz que a adequação se dá entre o meu intelecto e a realidade. Então, veja bem, quando eu pego e entendo o que é a caneta, eu captei a verdade sobre o que é a caneta. O meu intelecto ficou adequado à essência da caneta. Então, não é exagero dizer que eu captei a verdade sobre o que é uma caneta. Então, veja, a verdade ela é objetiva nesse sentido. Por quê? Os objetos que estão ao meu redor guardam em si as suas essências e o meu intelecto tem a capacidade natural de captar essas essências. Quando o meu intelecto, portanto, capta essa essência, eu posso dizer, sem medo de errar, que eu captei a verdade sobre aquilo. Então, a verdade ela é a adequação do intelecto à coisa, do intelecto ao objeto, do intelecto à realidade. Tá? Só que veja, existem vários níveis de verdade. Tá? O primeiro nível de verdade que a gente encontra é a evidência. É a evidência. O que é uma verdade evidente? Uma verdade evidente é aquela que o nosso intelecto capta intuitivamente, sem nenhum esforço do raciocínio. Então, repetindo, ó, uma verdade evidente é uma verdade que o nosso intelecto capta sem nenhuma mediação, sem nenhum esforço. O nosso intelecto capta de maneira intuitiva. Então, veja que coisa extraordinária. O nosso intelecto possui uma intuição. Intuição é a capacidade intelectual de perceber verdades que são evidentes, que não necessitam de intermédios e esforço no raciocínio. Vou dar um exemplo, só para vocês entenderem o que é uma verdade evidente. 2 é igual a 2. Ó, 2 é igual a 2 é uma verdade evidente. Porque veja que interessante. Por mais que você não saiba o que é o 2, aquilo que eu esteja falando é igual a ele mesmo. Pô. Isso é o que nós chamamos em filosofia, por exemplo, de princípio ou evidência da identidade. Uma coisa é sempre ela mesma, é sempre igual a ela mesma. Percebe que quando eu enuncio essa verdade, nenhum de vocês fez um esforço do raciocínio. Se eu chego e falo, acabei de descobrir 2 é igual a 2, o que vocês vão me falar? Pô, isso é óbvio, isso é evidente. Desculpa, Roberto, você não trouxe novidade nenhuma, cara. E por que vocês vão me responder isso? Porque essa verdade sendo evidente,
ela é o objeto de captação intuitiva de vocês. Vocês a captam intuitivamente. O seu intelecto capta sem nenhum intermédio e nenhum esforço. Tá? Só que vejam bem, quando a gente sobe um degrau na verdade, aí você chega em verdades que não são evidentes. As verdades que não são evidentes, elas já dependem do esforço do intelecto. Elas já dependem da mediação do raciocínio. Tá? E essa mediação do raciocínio exige de nós sempre a lembrança das verdades evidentes. Então, veja bem, as verdades que necessitam do esforço do raciocínio, elas já precisam ser comprovadas e justificadas mediante um argumento. Percebe? Então, quando eu pego e falo assim, olha, o Ítalo é um ser vivo. O Ítalo é um ser vivo, né? A gente vai querer saber quem é Ítalo, a gente vai querer comprovar com os sentidos e observar, a gente vai querer mediar esses conceitos para comprovar isso. Ou então o raciocínio, quer ver? Eu pego e falo assim, olha, todos os seres humanos são racionais. Aí depois eu falo, o Ítalo é um ser humano. Ó, todos os seres humanos são racionais, o Ítalo é um ser humano. Aí eu me esforço racionalmente e consigo concluir que o Ítalo é racional. O que eu fiz aí? Eu fiz uma linha de raciocínio. Eu fiz uma dedução. Eu me esforcei com o raciocínio para chegar a uma outra verdade. Essas verdades que eu acabei de enunciar, percebam, não é da mesma natureza das evidências, porque são verdades que precisam de comprovação mediante um raciocínio. E dá para você comprovar usando o raciocínio. Vamos subir agora um outro degrau, um outro tipo de verdade. Existem agora verdades que são verdades de confiança. Essas verdades, elas não são nem evidentes, elas também não conseguem ser comprovadas pelo esforço do raciocínio, mas você as verifica como verdadeiras pela autoridade de quem a falou. Vou dar um exemplo. Suponham que que vocês estejam fazendo uma trilha e vocês me encontram descendo da trilha. E aí eu chego para vocês e falo assim, olha, o caminho não está muito bom, choveu muito à tarde, está impossível de subir, vocês vão andar à toa. E vocês me conhecem. Pô, quem está falando é o Roberto. Supondo, obviamente, que eu seja um trilheiro profissional. Na medida que eu falar isso, esse meu testemunho vai entrar dentro do intelecto de vocês e possivelmente vocês vão aceitar essa verdade pela autoridade de quem está falando. Falar, pô, assim, o Roberto não é de mentir muito. Ele entende de trilha, está voltando de lá. Cara, é bem possível realmente que não dê para fazer a trilha. Confio no Roberto. Perceba que essa verdade ela tem um valor inferior às duas verdades anteriores. E por que ela tem um valor inferior? Ela tem um valor inferior porque você não conseguiu verificar com o seu próprio raciocínio aquilo que eu disse. Você teve de fazer um exercício de confiança para levar em conta a autoridade de quem está falando. Percebe a questão? Então, o que você fez? Você forçou sua vontade, seu intelecto, para aceitar aquela verdade, mesmo que não exista comprovação. Percebe? O ato de fé é análogo a isso. Só que o ato de fé não é um movimento que você efetiva por qualquer autoridade. Mas o ato de fé é um movimento intelectual e volitivo, ou seja, do intelecto e da vontade, que você elabora graças
ao autor da verdade. E o autor da verdade é o próprio Deus. Então veja que coisa interessante. Veja que coisa interessante. Se a existência de Deus é um tipo de verdade do segundo grupo, ou seja, que dá para ser comprovado racionalmente, como comprovamos aqui em uma das aulas do catecismo, então a verdade que esse Deus enuncia é digno de crença, graças à sua autoridade. Melhorando o argumento. Se eu consigo comprovar racionalmente a existência de Deus e consigo racionalmente extrair algumas qualidades de Deus, como a perfeição, como a bondade, como a unicidade, como vimos naquela aula, então, se a verdade é revelada por ele, essa verdade já não precisa de uma comprovação racional para ser aceita por mim, visto que o autor dessa verdade, aquele que revela, tem toda a autoridade do mundo, a começar pela sua perfeição, pela sua onisciência, pelo fato dele mesmo ter criado tudo que existe. E nesse sentido, se ele criou tudo que existe, a ordem de tudo que existe, a verdade por trás das coisas, que eu compreendo racionalmente, veio dele. Ora, se ele é a fonte de toda a verdade, então ele é a autoridade máxima em relação àquilo que ele revela. Então veja que interessante. O ato de fé é um esforço intelectual e volitivo que nós fazemos para fazer crescer dentro de nós aquela sementinha que já foi plantada no batismo, que é a fé. O indivíduo que não tem a sementinha dentro dele, ele não consegue chegar às verdades da revelação. Ele não consegue realizar esse movimento, porque não tem nada dentro dele para crescer. Ó. E como é que eu reconheço o ato de fé na prática? Como é que eu reconheço o ato de fé na prática? Existem várias maneiras. Uma das maneiras é durante a missa, por exemplo. Tá? Chega um momento que o padre, durante a missa, ele enuncia algumas verdades de fé. Por exemplo, o único Deus, o Deus Salvador, Jesus Cristo, Filho de Deus, Jesus Cristo, o Verbo encarnado. Ó, essas verdades são verdades de fé. O que eu faço ali na missa, na hora que essas verdades são proferidas? Eu me esforço e repito essas verdades, aderindo ao que elas estão dizendo. Então, por exemplo, a nossa próxima aula, quando a gente detalhar aqui o credo, que é uma espécie de resumão e síntese das verdades da fé, a gente vai perceber que é necessário esse movimento de acreditar sem questionar, para que essa semente da fé cresça. Se durante a missa o padre está ali enunciando essas verdades e eu começo a negociar com o meu pensamento, com o meu raciocínio, num jogo de dúvida, eu estou realizando o movimento contrário ao ato de fé. Aí a fé dentro de mim não cresce. Então, o que é o ato de fé? O ato de fé é esse esforço intelectual e volitivo para aderir certas verdades que de antemão eu vou aceitar como verdades. E na medida que eu fizer isso e ir meditando-as, a fé dentro de mim vai crescendo. E eu vou subindo nos degraus do início da vida espiritual. Se eu não consigo fazer esse movimento, que é o ato da fé, nem mesmo a pobreza de espírito eu estou reconhecendo em mim. Ou seja, nem mesmo aquele primeiro degrau da bem-aventurança eu estou conseguindo subir. Ó. Então, o primeiro exemplo desse ato de fé você encontra quando você está na missa, por exemplo.
Agora, o melhor exemplo do ato de fé é durante a oração. A oração é uma coisa formidável, é uma tecnologia formidável. Por quê? Na oração, você pede um contato íntimo com Deus, chamando-o de pai, chamando-o de amigo. E esse contato íntimo, ele depende desse movimento do intelecto, da sua vontade, em aceitar que existe realmente uma pessoa ali conversando com você. Ó. Veja que o ato de fé, você não o reconhece pelo sentimento. Você pode, por exemplo, sentir uma alegria muito grande rezando ou uma emoção muito forte na missa. Isso não é o ato de fé. O ato de fé ele ocorre na esfera intelectual. É um esforço que você faz para acreditar naquilo que você sabe ser verdadeiro, graças à autoridade de quem a emite. Sem esse ato de fé, eu não consigo progredir na vida espiritual nesse sentido. Então, para caminharmos para o fim, como eu disse lá, a aula um pouco curta, mas necessária, é muito importante exercer esse ato de fé e reconhecer os efeitos do ato da fé. E aqui tem um detalhe. Para eu reconhecer os atos de fé, isso não ocorre, para eu reconhecer, melhor dizendo, os produtos do ato de fé, isso não ocorre na mesma hora em que o ato de fé é produzido. Os efeitos do ato de fé, eles só ocorrem de maneira lenta e gradativa, de modo que eu só reconheço os frutos mediante uma leitura retroativa da minha própria vida. Então, o ato de fé é um negócio esquisito. Por quê? No começo, você vai com toda a força do mundo. E Deus parece que vai te tranquilizando e te reconfortando sentimentalmente. Mas esse sentimento que você recebe não é produto do ato da fé que age no intelecto, mas é um reconforto que Deus permite para te chamar cada vez mais que você continue com o ato da fé. Só que depois você vai para um segundo estágio. E nesse segundo estágio não tem mais esse sentimento de reconforto. Não tem sentimento nenhum. Você passa por uma aridez espiritual esquisitíssima, onde não tem nenhum efeito que você consegue sentir. E é ali que o bicho pega. Porque Deus te chamou primeiro te reconfortando sentimentalmente. Só que veja, sentimento qualquer cachorro sente. Sentimento até os animais possuem. Como a fé age no intelecto, aquele sentimento que você está recebendo é apenas um chamado. No segundo degrau, não tem sentimento nenhum. E é aí que o bicho pega. Por quê? Porque é aí que você tem que forçar ainda mais o intelecto e a vontade para realizar o ato de fé sem nenhum tipo de efeito sentimental, sem nenhum tipo de conforto. E é justamente nesse segundo degrau que as pessoas desanimam. E começam a se afastar da igreja, e começam a parar de orar, e começam a entrar em desregramento espiritual. E aí a coisa debanda tudo. Todo mundo passa por isso daí. Esse segundo momento é o mais importante, onde precisa ainda mais desse esforço para chegar num terceiro momento. O terceiro momento é quando, intelectualmente, você vai recapitular a sua vida e vai perceber que Deus agiu na sua vida em todo esse momento, até quando você não percebeu quando aconteceu. Aí, meu amigo, aí você subiu os degraus do início da vida espiritual, graças ao seu esforço no ato de fé. Porque agora você consegue enxergar, por conta da constância do seu ato de fé, você consegue enxergar a ação de Deus na sua vida. O Elias está aí de prova, ele não me deixa mentir.
Quando nós voltamos para a igreja, Nossa Senhora, era falta toda hora. Eu ia na missa, ficava 2, 3, 4 meses sem a missa, depois voltava. Ficava um tempão, dias e dias sem orar, depois voltava. Pecado mortal a todo momento. Demorava a ir confessar. A gente caía, não sabia se levantar. A gente não entendia direito como é que era a coisa. Mas por que isso? Porque o ato de fé já não trazia aquele reconforto lá do iniciozinho, onde a gente ficava empolgadão. Quando a gente entrou na igreja, era só empolgação. Caramba, muito bom, né? A gente se sente bem. Como se o efeito da fé fosse se sentir bem. E o efeito da fé não é se sentir bem. O efeito da ação de fé, do ato de fé, é acreditar naquela verdade e incorporá-la na sua vida. Então, esse segundo momento, que é o momento da aridez, é o pior momento, porque você não tem mais uma espécie de agraciação do próprio Deus em termos sentimentais. E aí você geralmente desanima. Então, para terminar a nossa aula, que é um pouco mais curta hoje, o que serve para nós de exercício espiritual? Procurar manter-se firme na oração e nas obrigações cristãs, ao ponto de, até mesmo nos momentos de desânimo, forçar a vontade para fazer isso. Isso é muito importante. Por quê? Porque depois chega esse terceiro momento, onde você consegue enxergar a ação de Deus na sua própria vida. Percebe a questão? Então, resumindo e sintetizando, o ato de fé é o esforço que compete ao ser humano para aceitar as verdades da fé pela autoridade de quem as revelou, que é o próprio Deus. Percebem? Eu acho que é isso. A aula que vem, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o credo, que é a síntese das verdades de fé da igreja, e vamos analisá-lo ponto a ponto. E aí vamos relacionar como é que nós fazemos o ato de fé em relação à profissão de fé, que é o credo. Ok? Se tiver alguma pergunta, a hora é agora. Diga, Thiago. Duas perguntas. Primeiro, uma coisa que eu me embolei um pouco: um indivíduo que não foi batizado não pode ter ato de fé? É impossível? Vamos lá, boa pergunta. O que você pode fazer é. Porque o que acontece? Todo mundo já tem a graça de ter sido criado por Deus. Então temos ali a graça suficiente já na nossa natureza. Tá? Essa graça suficiente ela já é capaz de nos chamar a Deus. No entanto, o ato que você consegue fazer com essa graça suficiente é apenas um esforço intelectual pelo teto natural da sua razão, para tentar compreender essas verdades. Sem a fé enquanto virtude teologal doada por Deus como graça, é impossível você compreender a profundidade das verdades da fé. Então, veja, o ato aí não será bem um ato de fé, né? Será um ato da razão, do intelecto e da vontade, que já é um belo exercício. Vou te dar um exemplo, viu, Tiago? Existe um texto de Aristóteles, filósofo pagão, que não recebeu a revelação de Cristo, que ele viveu no século IV a.C., um texto sobre Deus. Aristóteles prova a existência de Deus com o uso da razão natural, extrai com o uso da razão natural algumas qualidades de Deus, inclusive a sua unicidade, inclusive sua perfeição, chama Deus, inclusive, de motor imóvel, que é um nome interessantíssimo, né? O motor que faz as coisas girar, e ao mesmo tempo ele é imóvel, porque ele é perfeito, então ele não se transforma. Aristóteles chegou a todas essas conclusões. Quando ele vai falar desse motor imóvel no seu texto intitulado Metafísica, ele diz um negócio belíssimo. Ele diz o seguinte:
Quanto mais eu me esforço, ele diz mais ou menos assim, quanto mais eu me esforço para compreender o que é Deus, com a minha razão, mais eu amo a Deus e mais eu percebo que Deus me ama. Isso é um filósofo pagão falando. Assim, isso significa dizer que a gente está dando aqui um exemplo de alguém que chegou ao máximo de perfeição da razão natural, cara. Aristóteles. Talvez o segundo maior filósofo de todos os tempos. Talvez somente de Santo Tomás de Aquino. Ou seja, o cara que atingiu a perfeição racional, ele chegou a um nível de intimidade com Deus que é surpreendente, ao ponto de falar que ama a Deus e percebe que Deus o ama. Isso é belíssimo. O que isso nos comprova? Isso nos comprova que aquela graça suficiente do fato de todo ser humano ter sido criado por Deus, aquilo ali já realiza um pré-movimento sobrenatural, né? Podemos dizer assim. Agora, ato de fé mesmo depende da fé. Depende da fé. Vão ter certos pormenores das verdades da fé que você não vai conseguir atingir sem a fé, sem a sementinha de mostarda plantada aí dentro. Percebe, Tiago? Isso é tão verdade, o último exemplo, quando Paulo foi catequizar os gregos foram educados na filosofia, pô. Quando Paulo foi catequizá-los, os gregos falou: isso daí que você está falando é loucura. Isso foge da capacidade natural da razão compreender. Ao ponto de Paulo dizer: a verdade de Cristo para os gregos era loucura. Era loucura. Por quê? Transcendia os limites naturais da razão. Então existe um teto que, sem a fé, enquanto virtude doada por Deus, existe um teto que você não consegue ultrapassar, não. Não faz sentido, né? Como é que eu vou compreender uma verdade sobrenatural sem uma capacidade sobrenatural? Não faz sentido. Perfeito, perfeito. Segunda dúvida, não sei se vou conseguir explicar direito, mas como eu diferencio um ato de fé que de fato vai me ajudando a compreender as verdades da fé de como é que eu diferencio isso de uma mera autossugestão? Perfeito. Apenas com reconhecimento retroativo na sua vida. Não é um negócio que você age e adquire agora. É um negócio que vai crescendo lentamente como uma semente que brota. Então, veja, se existe uma semente mostarda plantada em mim, para ela germinar e crescer, demanda tempo. Repito lá no início da aula, nós somos seres históricos. Dependemos do tempo. Dependemos desse movimento. Então, assim, meu amigo, isso já faz parte do ato da fé. Porque, aparentemente, do jeito que eu estou explicando, Thiago, a gente tende a pensar o seguinte: não há garantia nenhuma que essa planta vai crescer. A única garantia é o seguinte: realizar um ato de fé agora, para verificar se ela vai crescer depois. Então você só pode perceber que aquilo que você está realizando é um ato de fé na medida em que, no futuro, você percebe aquilo germinar e crescer dentro de você. Não há outra saída. Repito, nós somos seres históricos. E a pedagogia divina funciona dessa forma. Funciona dessa forma. Não tem Então, outra maneira. então só consigo averiguar o passo um e 2 com o passo 3. Exato. Tá? Exatamente isso. Co- co- Porque olha só, é, é assim, é dessa forma, porque o ser humano, em tudo que ele vai fazer, ele vai se fortalecendo aos poucos. O Ítalo e o Elias, eles fazem academia, eles exercitam o corpo. É bem semelhante, viu? Se eu for um dia só na academia, eu não vejo o resultado. Eu tenho que confiar que o resultado vai vir daqui a um ano, daqui a alguns meses, sei lá. É bem semelhante e análogo. Ô, Roberto, mas o ato de fé só depende da gente. Boa, Ou vamos a... lá. Boa pergunta. Depende parcialmente da gente. Não sei se vocês lembram, há 4 aulas atrás demos uma aula aqui sobre a ação da graça.
Então, o ato de fé é uma ação humana, mas que já está sendo movida pela graça. Então, tem a participação de Deus. O Ítalo, não tem como ser de outra forma. Porque, repito, a finalidade do ato de fé é a verdade da fé. A verdade da fé é sobrenatural. Como é que o ato de fé seria somente natural? Eu não conseguiria alcançar. Então, o ato de fé é o esforço humano, movido pela graça, que faz crescer dentro de mim aquilo que já é sobrenatural, que é a fé, que foi depositada dentro de mim no batismo. Entendeu o negócio? Diferente da academia agora, por isso que é só análogo, não é igual, não é idêntico. Análogo é aquilo que guarda semelhanças e diferenças. Na academia é só meu esforço natural. Ok? Na fé, não. Na fé eu preciso perceber que esse ato de fé tem ali também a moção da graça. Tem algo me chamando. Entendeu? Tem algo me chamando. E olha, isso é uma boa notícia. O fato de a gente estar aqui se encontrando em plena terça-feira à noite é uma boa notícia. É algo chamando. É um ato de fé, sem exagero. Ok? É, Tido. Varela, você conseguiria dar um exemplo prático que na sua vida mesmo, que aconteceu para você perceber que não é uma mera autossugestão? Boa, tenho sim. Vamos lá. Como é que eu vou falar isso? Roberto, Diga. vê se o exemplo. Vou falar de umas coisas aqui e vê se responde a pergunta do Thiago aí, Certo. em relação a isso. É, Primeiro eu queria fazer uma pergunta, depois você responde, em relação à adoração do Santíssimo, né? Parece que é um exercício exatamente do ato de fé, que você fica lá, ajoelhado, e em alguns momentos é indicado que você nem é para ficar rezando, necessariamente, ou simplesmente está ali, acreditando que Cristo está ali e criando Perfeito. intimidade com ele naquele momento. Em relação da pergunta do Thiago, com relação a como verificar isso, na minha opinião, no meu exemplo, tá? Dentro da vida espiritual, desses anos aí que a gente passou por esse caminho, é que essas verdades, a figura do Cristo e o exemplo dele se torna cada vez mais real no nosso dia a dia. Se torna cada vez mais importante nas nossas ações. Aquilo, a partir do momento que você vai subindo na fé, a figura do Cristo no seu dia a dia está cada vez mais presente nas suas escolhas e em tudo que você faz. E além da questão histórica, na questão que você está falando em relação à nossa narrativa, a narrativa ela é totalmente, ela muda. A maneira como você conta a sua história hoje, ela tem um centro, e o centro é o seu horizonte de consciência. A partir do momento que esse horizonte de consciência se passa a ser cada vez mais objetivo de se tornar mais próximo de Cristo, a maneira como você conta a sua história passa a ser voltada para esse sentido. Então, acho que são os dois exemplos do que eu consigo falar com relação a isso e muda completamente, porque muda completamente a maneira que você conta a sua história. Às vezes a gente conta parte da nossa vida aqui antigamente, você fala, caramba, eu não consigo explicar como é que minha vida era assim, porque é como se eu estivesse perdendo tempo. Eu não estava fazendo nada. Eu não tenho nenhum fio da meada que conta a minha vida naquela época. É mais ou menos nesse sentido. Pode Perfeito. continuar aí, desculpa aí. Nada? É isso aí mesmo. Você pediu um exemplo particular, né? É isso aí mesmo que o Elias falou, tá? Eu vou te dar um exemplo. Todo o movimento que ocorreu na minha vida para que eu voltasse para a igreja, olha que engraçado. Todo movimento que ocorreu na minha vida que eu voltasse para a igreja só pode ser compreendido depois dos atos de fé que eu realizei quando voltei para a igreja. Olha que interessante. Depois que eu comecei a realizar o ato de fé, ou seja, orar, acreditar, aceitar aquilo como verdadeiro,
buscar a aquisição daquela verdade sem um questionamento, tudo isso construiu em mim um grau de consciência sobre a minha própria vida, que até aquilo que eu vivenciei antes de voltar para a igreja ganha sentido. Fala assim, caramba, Deus estava me movimentando e me trouxe de volta para a igreja. Você começa a observar na sua vida. Sem esse ato de fé, eu não teria essa clareza de consciência ao fazer a leitura da minha biografia inteira. E não conseguiria perceber os movimentos da minha vida. Vou dar um exemplo mais direto, tá? Quer ver? Vou te dar um exemplo bem direto. Depois do ato de fé, e depois de colher alguns efeitos do ato de fé, fica muito mais claro que Deus age através de coisas que você diz, não é possível. E você começa a perceber que há uma ação divina muito mais milagrosa do que você imagina. E isso eu não estou apelando ao fato de que como se Deus agisse na minha vida como mágica. Não é isso. Mas milagrosa no seguinte sentido. Fala, caramba, não é possível que tenha acontecido isso de bom na minha vida. Isso foi realmente Deus. Foi realmente Deus. Veja, a maneira pela qual eu conheci minha esposa, casei com a minha esposa, tudo jogava contra o meu relacionamento com a minha esposa. Só que ainda assim houve um movimento que tem uma superioridade sobre as minhas próprias escolhas em algum momento. Eu penso assim, caramba, eu só conheci minha esposa, casei com ela, graças a esse traço aqui da minha biografia. Ó. Teve aqui um ponto biográfico da minha vida, que foi Deus agindo. Isso toma clareza. Outra coisa que serve de exemplo, você também percebe os produtos do ato de fé quando a sua vida toma uma certa gravidade. Você fala assim, cara, a minha vida não é uma bobeira. Eu não posso jogar lá fora. A minha vida ela é séria, ela tem uma gravidade, ela é uma graça cedida por Deus. E se eu não obedecer essa graça que me movimenta, se eu não agir de acordo com essa graça, eu vou me dar muito mal. Eu vou me dar muito mal. Eu vou sofrer a pena eterna. Sabe? Ó, isso aqui não é só uma fala que eu estou dizendo. Não há um sentido apenas lógico em pensar assim, caramba, do jeito que a coisa vai, eu vou para o inferno. Não. Isso daí que passa a ser incorporado na sua própria existência. Isso já é o fruto do ato de fé. Percebe o negócio? Acho que deu para compreender. Não é só uma crença cega, ó. Mas é uma crença na qual o meu intelecto aderiu a uma certa verdade e essa verdade, por mais que não tenha comprovação racional, ela foi aderida por mim e grudou na minha existência. De modo que agora a minha existência tomou um outro peso e uma outra gravidade. O negócio ficou mais sério. Isso já é um produto do ato de fé. Olha, e vou te dizer um negócio, Thiago. Tem coisas. Eu peço muito pouco a Deus. Isso não é uma qualidade, tá? Isso não é uma qualidade. Tem que saber pedir, mas não precisa pedir pouco. Você tem que pedir na quantidade suficiente e de maneira que aquilo você perceba que seja necessário na sua vida. E do pouco que eu pedi, a graça vem. E o mais engraçado, depois que você começa a perceber os frutos do ato de fé, aquilo que você pede e não vem, você fala, ainda bem que não veio. Entende? Você vai compreender depois o seguinte, caraca, ainda bem que não veio aquilo que eu pedi. Deus não me deu porque ele sabia o que ele estava fazendo. Você começa a perceber a ação de Deus desse modo. Porque se viesse aquilo que eu pedi, tinha acabado com a minha vida. Você entende? Então você começa a perceber esses movimentos de Deus na sua vida. E esses movimentos
são os frutos do ato de fé. Isso não é brincadeira, isso é muito sério. Isso acontece mesmo. É isso. Entendi. Consegue ver na prática Deus agindo. Só que sempre de maneira retroativa. O que já demonstra ser um ato de fé, pô. Você vai ter que acreditar sem ver, pô. Você vai ter que acreditar sem ver. Tem jeito. Você só vai ver depois. Isso é uma maravilha. Isso é uma maravilha. É isso. Podemos então terminar? Mais alguém? Podemos? Fazer, fazer então a oração final. Desculpa, Elias. Você tinha feito. Só para a gente terminar, desculpa. O Elias deu o exemplo da adoração ao Santíssimo. É um exemplo de ato de fé. Você acredita que está adorando o próprio Deus. Você acredita na moção do Espírito Santo na adoração. E você não fica negociando racionalmente. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Você não negocia. Ó. É um ato de fé. Ok? Mas vamos lá, então, fazer a oração final e encerrar nossa aula. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então é isso, meus amigos. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu, até a próxima.